Você está pronto para descobrir como se libertar daquela pessoa que você não suporta, daquela pessoa que você não consegue conviver? Meu nome é Ângela Corrêa, sou encantadora de mentes e eu desperto o melhor que há em você. E hoje, na nossa palestra, a gente vai falar sobre conflitos que nós temos no nosso dia a dia com essas pessoas, no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, com os nossos amigos também. Quando a gente fala de conflito, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro é a realidade, a nossa realidade. A realidade que ela é construída desde que a gente está no ventre da nossa mãe, que a gente é um embriãozinho, o estímulo externo que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos amigos, dos amigos dos nossos pais. Quando a gente cresce, a gente vai para a escola. Depois que a gente cresce mais um pouquinho, a gente tem a influência da internet, das redes sociais, e com isso a gente vai construindo a nossa realidade, nossas crenças, nossos valores. O segundo aspecto que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de conflito são as personalidades divergentes de cada um. Cada um tem uma personalidade. Um é mais organizado, o outro é mais comunicativo, o outro é mais sério, o outro é mais tímido. E assim, ao longo da nossa vida, a gente também tem a nossa personalidade que é única, construída. E a terceira questão, e a que eu considero mais importante de todas, a gente precisa levar em consideração as 4 necessidades básicas do ser humano. Você pode estar pensando assim, nossa, ela vai falar sobre administração de empresas, pirâmide de Maslow? Não, a gente vai falar das 4 necessidades básicas psíquicas do ser humano, psicológicas. Quais são elas? Ser notado, reconhecido e amado. Ser ouvido na essência, ouvido verdadeiramente. Pertencimento, ou seja, pertencer a um grupo, seja de amigos, seja da academia, seja da família, seja do trabalho. E você ter o direito de errar, poder voltar atrás e ter uma nova chance. Para você entender melhor como que tudo isso funciona e como que você consegue se libertar daquela pessoa que você não suporta, eu quero contar para você uma história real que aconteceu comigo há muitos anos atrás, lá por 2009, 2010, que eu posso confessar para você que foi o que mais me estimulou para querer trabalhar com o desenvolvimento humano e querer despertar o melhor que há nas pessoas. Eu comecei a trabalhar numa cidade próxima da minha, chamada Boituva, próxima aqui de Porto Feliz, interior de São Paulo. E nessa empresa que eu comecei a trabalhar, já tinha uma moça, que a gente vai chamar ela de Mariazinha, ela já trabalhava lá há 10 anos. E eu tinha acabado de começar a trabalhar, então ela tinha muita experiência, conhecia o produto, conhecia o cliente. Só que Mariazinha, ela tinha uma realidade e uma personalidade completamente diferente da minha. E eu comecei a julgar muito as atitudes que ela tinha no dia a dia dela. Ela resolvia problemas pessoais, ela organizou toda a festa de 80 anos da avó dela no horário de trabalho, discutiu a cor da toalha, os convidados. Ela brigava com o marido no telefone direto. Ela chegava muito atrasada e ela faltava muito. Só que eu era uma pessoa que sempre tive uma orientação muito forte para o cliente, para resultado. Então eu pensava no cliente dela que ficava esperando o orçamento, que ligava para a gente, cobrando, e ela não tinha enviado. Então eu me sentia na obrigação, em nome da empresa, que eu vestia a camisa ali naquele momento, de atender aquele cliente, de mandar aquela cotação. Só que isso fazia muito mal para mim. E eu comecei a externalizar isso para os colegas. Eu comecei a falar mal dela. Então todo mundo ali da empresa acabou pegando o ranço dela naquele momento. Eu falava mal dela, falava, tá vendo? Olha, Mariazinha não veio de novo, ó, tem cotação para fazer, olha aqui os clientes ligando e reclamando dela, como que eu vou fazer agora? Então todo mundo acabou pegando o ranço dela e ela foi excluída totalmente do grupo. A gente não chamava mais ela para almoçar com a gente, happy hour a gente saía escondido para ela não ir com a gente, e eu falava mal dela mesmo para todo mundo. Até que um dia ela conversou na diretoria da empresa e ela pediu para ser demitida. Por um milagre, a empresa aceitou, porque empresa multinacional raramente faz acordo com o colaborador. Mas fizeram acordo com ela, demitiram ela com tudo pago e esse foi o dia mais feliz da minha vida. Eu dava pulo de alegria, convidava meus colegas pra gente sair beber naquele dia para comemorar, porque eu tava livre daquela pessoa que me fazia tanto mal. Então eu comemorei muito.
Essa alegria durou por mais ou menos um ano e meio. Mudou a nossa diretoria e o diretor que veio para essa unidade era muito amigo dela, ela trabalhou por 10 anos lá e ele chamou ela de volta. Gente, sem brincadeira, quando eu soube que ela ia voltar, eu chorei por 3 dias. Porque eu sabia que a minha vida ia ser um inferno novamente, que eu ia ter que ficar trabalhando para ela, que ela ia dar bola fora com o cliente novamente. Então eu fiquei muito abalada. E durante esses 3 dias que eu chorei, eu só lembrava de uma frase de um livro que eu estava lendo. Nessa época que eu viajava, eu lia muito, porque eu esperava um tempo o ônibus, eu ia, tinha o trajeto do ônibus. Então foi a época da minha vida que eu mais li. E eu estava lendo um livro chamado Limite Zero, que fala sobre o Ho'oponopono, que nada mais é do que tudo que é falado naquele livro pode ser transformado através do amor. Não tem nada a ver com o que a gente vê de Ho'oponopono hoje, gratidão, gratiluz, gratitude, né? Essas coisas que a gente vê na rede social. É muito mais profundo do que isso. E tinha uma frase nesse livro que ficava ecoando na minha cabeça todos esses 3 dias que eu chorei quando sabia que ela ia voltar. E a frase era assim: se você quer se livrar daquela pessoa que você odeia, ame essa pessoa. Isso era muito antagônico para mim naquele momento, porque eu odiava ela como que eu ia amá-la. Mas como eu já tinha recebido esse despertar, que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano, que eu queria despertar o melhor que há nas pessoas, eu falei, não, eu preciso tentar, eu preciso colocar em prática tudo isso que eu tô lendo. E eu acho que a oportunidade é agora. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer. Eu arrumei a estação de trabalho dela. Gente, empresa multinacional, vocês não acreditam, a pessoa fica 15 dias que começou a trabalhar e não tem ainda mesa, não tem computador. Eu fui lá no TI, abri chamado, o pessoal montou a estação de trabalho dela, computador, e-mail, eu comprei caderno, comprei próprio porta-caneta, comprei lápis, comprei agenda, comprei vasinho de flor, deixei a mesa dela ali nos trinks, maravilhosa. Quando ela chegou para trabalhar, eu recebi ela com um abraço. O sapo tava aqui ainda, ó, entalado na garganta, queria dar na cara dela. Mas eu recebi ela com um abraço, indo contra tudo aquilo que eu tava sentindo. Isso para ela já foi diferente, porque ela sabia que eu não gostava dela. Então ela sabia que talvez eu fosse receber ela com 4 pedras na mão. Mas não. Eu convidava ela para almoçar, comecei a convidar ela para almoçar com a gente. Comecei a incluir ela em tudo, comecei a perguntar coisas para ela dos clientes, falava, Mariazinha, você que já conhece tal cliente, tal produto, me ajuda aqui. Comecei a incluir ela em tudo. E com isso eu trouxe os colegas também, eu sempre muito influenciadora, né, então ou pro mal ou pro bem, então trouxe os colegas também, gente, vamos chamar a Mariazinha, e ela começou a se abrir. No começo ela foi um pouco arredia, mas depois ela começou a se abrir e aceitar. E isso, gente, deu uma grande oportunidade para que a gente pudesse aconselhá-la. E ela contou a história de vida dela pra gente, a gente entendeu a realidade dela, o porquê de certas atitudes. Ela tinha um relacionamento abusivo. O pai dela faleceu muito jovem, ela teve que ser arrimo de família, com a mãe, um bebê pequeno de colo, ela teve que sair trabalhar com 13 anos. Ela não tinha uma religião, não tinha uma crença, e tudo isso começou a mudar na vida dela com os nossos conselhos. Ela queria fazer faculdade, eu fui atrás de uma faculdade para ela, consegui convênio, consegui desconto. Ela se identificou com uma religião e ela começou a frequentar. Ela terminou esse relacionamento abusivo, ela resolveu questões do passado e ela se tornou uma outra pessoa. Hoje ela é contadora, ela é minha amiga, foi ela que fez o CNPJ da minha empresa, da minha MEI, foi ela que abriu a minha empresa, a minha primeira empresa. Somos amigas até hoje, ela presta consultoria para empresas da região. Ela me indica para as empresas que ela está, eu indico ela para as empresas que eu vou quando alguém quer uma pessoa de financeiro, de contabilidade. E qual que é a lição de hoje, gente? Como que a gente consegue se libertar daquela pessoa que a gente não suporta, que a gente odeia? É amando essa pessoa. Por isso que eu sou Ângela Corrêa, encantadora de mentes, e eu decidi que eu desperto o melhor que há nas pessoas, o melhor que há em você.